Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos gratos a Deus para poder ministrar o FDR para você que está em casa, para você que está na sua sala, você que está no seu quarto, você que tem acesso a esse momento a ouvir essa palavra. Nós sabemos que diante de um caos, diante de uma luta, diante de uma batalha que todos nós estamos enfrentando como igreja, nós estamos aqui, Senhor, para exaltar o teu nome, declarar que tu és Deus e não há outro além de ti. Sabemos, Senhor Deus, Pai, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que no meio tira dúvida, Senhor. Ó Deus, Pai, nos leva ao Senhor a ofertar a nossa vida aqui em fé, Senhor, em confiança, Pai, de que, Senhor, tu tens a chave, Senhor, que abre todas as portas. Ó Senhor, tu és o Deus dos céus, tu és o Deus da terra, tu és o Deus que está sobre nós, Senhor. Nós confiamos em ti, Senhor. Ó Deus, todos aqueles que ouvirem, Senhor,
Nós estamos, nesses últimos FDR, ministrando acerca de filiação e adoção. E tem sido algo tremendo que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Nós temos conhecido da nossa responsabilidade diante do Senhor, quando nós assumimos o nosso direito de sermos filhos de Deus. E vamos dar continuidade a esse estudo. Eu queria que nesse momento você abrisse a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 1, verso 51. Nós vamos ler esta palavra. Vou esperar que você abra a sua Bíblia. Vou esperar que você possa acompanhar conosco a leitura desse texto. Amém? Amém ou não amém? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus, o Evangelho segundo João, capítulo 1, verso 51. E ele lhe disse: na verdade eu vos digo, de agora em diante vereis o céu aberto, e os anjos de Deus subindo e descendo em direção ao Filho do Homem. É interessante que Jesus, ele pegou o sonho de Jacó e o amplificou e o esclareceu, mostrando-nos que aquele sonho que Jacó teve de uma escada, ali no livro de Gênesis, aquele sonho que Jacó, ele viu, era um símbolo de si próprio, como o Filho de Deus, operando-se e movendo-se na terra e também no céu. No mesmo Evangelho de João, capítulo 3, verso 13, diz assim: e nenhum homem subiu ao céu, senão aquele que desceu do céu, o Filho do homem que está nos céus. A escada, ela alcançava e penetrava os céus abertos, até porque Jesus, ele andou aqui na terra, debaixo do ministério de céus abertos. E isso fez com que houvesse essa união do céu com a terra. Os dois foram unidos e se tornaram um só. E isso Jesus experimentou durante o seu ministério de 3 anos e meio, como um filho de Deus. Jesus, ele trouxe o céu à terra e a terra ao céu. Exatamente como a escada de Jacó, com os anjos subindo e descendo do céu. Mas eu quero compartilhar com você nesta noite que há também nesse sonho, há também nesse texto, outra grande verdade, que não foi cumprida totalmente em Jesus. Jacó, ele disse: esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E a minha pergunta, principalmente nesse tempo que nós estamos em nossas casas, não podemos ir às nossas igrejas, não podemos celebrar os nossos cultos, não somente a Reconstruir, mas todas as demais igrejas. A pergunta que eu te faço nesta noite: o que ou quem é a casa de Deus? Será que a casa de Deus
ela é constituída pelos prédios feitos de pedras, cimentos? Não. 1000 vezes não. Paulo fala, e eu queria que você abrisse 1 Coríntios, capítulo 3. Eu quero compartilhar com você. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 3, verso 16. Olha o que a palavra fala. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu e você, nós somos a casa de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, quando nós lemos esse versículo, não sabendo vós, a forma plural de vós, ela é usada. Então, na verdade, Paulo estava dizendo: não sabeis que todos vós, em Corinto, de maneira corporativamente, nós nos constituímos a casa, o templo de Deus? Sozinho eu não sou o templo, eu não sou a casa de Deus. Como pedras vivas, nós, de maneira corporativamente, nós somos edificados numa casa espiritual. Pedro fala isso, lá em 1 Pedro, vamos abrir, vamos ler Bíblia, lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 5, diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificados uma casa espiritual, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais, aceitáveis a Deus por Jesus Cristo. Vós, quando nós nos ajuntamos de maneira corporativa, nós nos tornamos a casa de Deus. Paulo fala também lá no livro de Efésios, eu queria que você abrisse também, lá no livro de Efésios, capítulo 2, verso 22, diz assim: no qual também vós, juntamente, não diz você sozinho, diz juntamente, sois edificados para a habitação de Deus, através do Espírito. O que é que o Senhor quer falar conosco nesta noite? O que é que o Senhor quer falar com você nesse momento? É que dessa maneira a igreja, que é o seu corpo, eu e você, nós como crentes, nós constituímos a casa de Deus, ou seja, o lugar onde Deus mora. Aleluia! É interessante que Jesus disse, isso está vindo aqui nesse momento ao meu coração: onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, lá estarei. Onde? No meio de vós. Ou seja, Ele habita em uma união corporativa de crentes como um todo.
A casa de Deus, a igreja, é um corpo constituído por muitos membros. E essa visão de Jacó foi uma visão da casa de Deus. Pastor, e o que isso significa para nós? Eu vou te falar. Simplesmente o seguinte: exatamente como a visão tinha aspectos proféticos cumpridos em Cristo, quando ele se encontrava na terra, assim também ela tem aspectos proféticos a serem cumpridos por nós, que somos a igreja do Senhor, enquanto a igreja estiver aqui na terra. Aleluia! Exatamente como o ministério de Jesus Cristo foi o cumprimento daquilo que Jacó viu, exatamente como Jesus se tornou a porta onde o céu pode passar e chegar aos homens, exatamente como através de Jesus os homens puderam ver o céu sendo manifesto na terra. O que é que eu quero falar? Esse é o ponto que eu quero deixar para você nesta noite. Os santos que atingirem a maturidade plena, aleluia, que atingirem a glória da adoção, eles terão um grandioso ministério de final dos tempos, exercitando aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Na realidade, os santos se tornam o cumprimento da escada que Jacó viu, com seus pés sobre a terra e o seu topo atingindo o céu, trazendo os céus aos homens e levando ao céu através do ministério, através da palavra de reconciliação que foi outorgado, que foi confiado a nós que somos a sua igreja. Paulo fala sobre isso lá em 2 Coríntios capítulo 5. Eu quero compartilhar com você 2 Coríntios capítulo 5, verso 18 e 19, diz assim o texto: e todas as coisas são de Deus, o qual nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando as suas transgressões, e confiou em nós a palavra da reconciliação. Sabe, queridos, esse tempo que nós estamos vivendo, eu posso imaginar quantas pessoas estão agora se perguntando: o que eu fiz na minha vida? Como eu tenho gastado a minha vida? Diante dessas situações, diante dessa pandemia, eu quero te dizer que nós não estamos realizando cultos, mas a igreja está aberta para receber você. A igreja está aberta para nós exercermos o ministério de reconciliação. Esse tempo é o Senhor te chamando para se voltar para Ele e começar uma nova história. Louvado seja o nome do Senhor. Sabe, queridos, nós sabemos que essa escada de Jacó, os céus abertos com anjos subindo e descendo, é um quadro da casa de Deus, cuja casa somos nós. Ei, mas tem uma coisa:
Hebreus capítulo 3, verso 16. Hebreus capítulo 3, desculpa, verso 6, diz assim: mas Cristo, como filho sobre a sua própria casa, cuja casa somos nós, se conservarmos firme a confiança e o gozo da esperança até ao fim. A adoção traz esse poderoso benefício. As riquezas do Pai tornam-se nossas, para que nós possamos também compartilhá-las com os outros. Os céus abertos, aleluia, tornam-se a nossa porção, e toda a glória, aleluia, é colocada à nossa disposição como filhos, com um propósito: elevar e abençoar até o céu o homem amaldiçoado pelo pecado. Aleluia, aleluia. E isso faz parte da glória da sua herança. No livro de Efésios capítulo 1, verso 8, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de nós, é dom de Deus. Quando Jesus foi batizado no Jordão, ele ouviu a voz do céu, a voz do Pai, que dizia: e eis, este é o meu filho amado. É interessante que as pessoas ouviram esta proclamação e ficaram chocadas. O Filho de Deus, elas começaram a ponderar, elas começaram a questionar, veio o espanto, veio a surpresa, veio a hostilidade. À medida que eles conversavam, à medida que eles intensificavam os comentários, e essas palavras chegaram aos ouvidos dos fariseus, chegaram aos ouvidos dos líderes dos judeus, e eles ficaram aguardando uma oportunidade para apedrejá-lo. É interessante que lá em João 10, 33, vamos abrir, Evangelho de João, capítulo 10, verso 33 ao 36, diz assim: os judeus responderam dizendo-lhe: não te apedrejamos por alguma obra boa, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homens, te fazes Deus. Respondeu-lhe Jesus: não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses. Se ele o chamou de Deus, a quem veio a palavra de Deus, e a escritura não pode ser anulada, aquele a quem um Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós: tu blasfemas, porque eu disse, eu sou filho de Deus. Aleluia. Ele era o próprio Filho de Deus. Aleluia. Muito embora os teólogos ainda com as suas alegações, muitos contestam a sua divindade, Jesus sabia
quem ele era: o Filho de Deus, igual ao Pai. O que eu acho poderoso e tremendo é a maneira como Paulo expressa de maneira alegre, lá em Colossenses capítulo 2, verso 9, ele diz: pois nele toda a plenitude da divindade teve o prazer de habitar, pois nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Em Hebreus capítulo 1, verso 8 diz: mas o Filho, ele diz: o teu trono, ó Deus, é para todo o sempre. E essa palavra é dirigida de uma maneira clara ao Filho como sendo Deus. Jesus era Deus revestido de carne, e Ele se tornou o que nós somos, para que pudéssemos nos tornar, aleluia, o que Ele era: Filho de Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. 1 João capítulo 3, verso 1, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Diz assim: contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filho de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Aleluia. Gálatas capítulo 4, verso 6. Queria que você abrisse a palavra. Gálatas capítulo 4, verso 6. Olha o que a palavra de Deus diz. Aleluia. E porque vós sois filhos. Quem é filho de Deus aqui? Você que nos assiste é filho de Deus. Olha o que o Senhor fala para você. E porque vós sois filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho aos vossos corações, que clama: Abba, Pai. Portanto, já não és escravo, mas filho. E se és filho, então és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Aleluia, 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 louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 8, e aqui fecha aquilo que nós queremos trazer nesta noite. Romanos capítulo 8, verso 15 ao verso 24. Porque não recebestes o espírito de servidão, para novamente temerdes. Você está ouvindo? Porque não recebeste um espírito de servidão. Você não é servo de Faraó, você não é servo do Egito, você é filho de Deus, e nenhuma praga te alcançará. Porque não recebeste o espírito de servidão, para que novamente temerdes, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos: Abba, Pai. O meu Pai, que cuida de mim em meio às lutas, tribulações, pragas, pestes. E diz no verso 16: o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Sabe, agora mesmo, quando eu estava saindo de casa para vir à igreja ministrar o FDR,
Quando eu desço lá na garagem do meu prédio, a minha vizinha diz: olha, não sai agora, acabou de ter um assalto, está cheio de polícia aí na rua. Eu disse: é mesmo? Senhor, me cobre com teu sangue. Eu vou sair, que eu tenho um compromisso, e tu vai me guardar. Estou aqui, e todos nós vamos voltar para nossa casa, debaixo do sangue de Jesus, porque o meu espírito testifica com o Espírito de Deus, de que eu sou filho de Deus, e nada pode tocar a minha vida, a não ser a unção de Deus. Verso 17, perdoe. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus, e co-herdeiros com Cristo. Se sofremos juntos, também seremos glorificados juntos. Aleluia! Porque eu considero que os sofrimentos desse tempo presente não são dignos de serem comparados com a glória que há de ser revelada em nós, porque a ardente expectativa da criatura espera pela manifestação dos filhos de Deus. Como você tem reagido como filho de Deus nesses dias? Que postura você está tendo? O Espírito que habita em você testifica com o Espírito de Deus? Você está com medo? Eu não estou dizendo que você não tenha que se prevenir, eu não estou dizendo que você não tenha que tomar os cuidados necessários. Sim, por que não? O que é que tem de errado com isso? Mas saiba que nesse tempo de histeria, nesse tempo de medo, de pânico, a palavra de reconciliação é dada a você. Palavra de fé, palavra de confiança, não palavra de medo, não palavra que traga angústia àqueles que estão à sua volta, seus familiares, aqueles que ainda não tiveram experiência com Deus. Você teve, então faça a diferença nesse tempo. Mostre para essas pessoas que há em você o espírito de adoção. Mostre para essas pessoas de quem você é filho. E diz aqui, verso 20: porque a criatura ficou sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa do que a sujeitou em esperança, porque a própria criatura também será libertada da servidão da corrupção para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Porque nós sabemos que toda a criação geme e uníssono sofre dores de parto até agora. E não só ela, mas nós mesmos também, que temos a esperança, que temos as primícias do Espírito, também gememos em nós mesmos, esperando a adoção, a saber, a redenção do nosso corpo, porque somos salvos em esperança. Como, pois, esperançar o que o homem vê? Como, pois, esperançar o que o homem vê? Se você vai aos jornais, se você vai assistir televisão, quero te dizer, eu nem estou lendo jornal, nem estou assistindo televisão. Coronavírus não tem autoridade na minha casa, porque o que eles estão propagando, que a tendência é piorar, e eu declaro, a tendência é melhorar, e isso vai passar,
sabe o que vai ficar? Que postura eu tive nesse momento de crise? Como eu reagi nesse tempo onde todos estão enclausurados, medrosos? Volto a dizer, não estou minimizando, eu estou dizendo que eu sou filho de Deus, e como filho de Deus, eu preciso ter uma postura diferente, para agir nesse tempo de medo e de aflição, e levar uma palavra de confiança, de esperança e de fé, para aqueles que nesse momento não conhecem o Deus que eu conheço. Sabe, louvado seja o nome do Senhor. E nós não podemos nos colocar como filhos. Isso é responsabilidade do Pai. Aleluia. Paulo diz: olha, eu prossigo para o alvo, pelo prêmio do sublime chamado de Deus em Cristo Jesus, pelo que todos quantos já somos perfeitos, maduros, citamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará. Não é eu simplesmente falar, eu sou filho de Deus, é eu me apropriar, eu ter a convicção, eu ter a certeza, que Ele veio até mim, e me adotou como filho. Eu tenho uma filiação, e eu me aposso dessa filiação, e vivo essa filiação, e declaro que os céus sobre a minha vida não estão fechados, eu ando debaixo de céus abertos. Hoje de manhã eu estava com a minha esposa, na rua, resolvendo a minha bênção. Depois eu conto. Sabe, não é de se admirar que no tempo da volta de Jesus, a terra será chamada de abençoada esperança. Está lá em Tito capítulo 2. Vamos ler. Tito capítulo 2. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Espírito Santo. Tito capítulo 2, verso 13 diz assim: aguardando a abençoada esperança e o aparecimento glorioso do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele virá novamente, mas não para lidar uma vez mais com os nossos pecados. Dessa vez Ele virá para levar a uma salvação plena todos os que de maneira ávida e pacientemente o aguardam. Hebreus capítulo 9, verso 28 diz assim: assim também Cristo ofereceu-se uma só vez para levar os pecados de muito, e para aqueles que o buscam, Ele aparecerá pela segunda vez sem pecado, para a salvação. Eu creio que essa salvação plena que Ele trará será a nossa adoção.
Eu não sei você, como eu quero vê-lo. Eu não sei você, como eu anseio por esse momento. Eu não sei você. Ou você não quer? E eu quero finalizar o que está lá em Apocalipse, capítulo 22. Último capítulo da Bíblia. Versículo 17. Que diz assim: e o Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, que tome gratuitamente da água da vida. Eu estou bêbado, eu estou encharcado, não de coronavírus, mas da presença de Deus. E ele diz no verso 20: aquele que testifica essas coisas diz: certamente eu venho rápido. Amém. Assim seja. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Eu quero convidar a equipe de louvor. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O Espírito e a noiva dizem: vem. E aquele que ouve, diga: vem, diga: vem, Jesus. Eu estou ansioso pela tua volta. Eu estou desejoso em te abraçar, em te beijar, e não te soltarei, nem sequer por um segundo. E aquele que tem sede, venha. E aquele que quiser, tome gratuitamente da água da vida. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Te amamos, Pai. Ah, Senhor, te amamos, Senhor. Queremos, Pai, mais de Ti nesta noite. Eu te convido, você que está em sua casa, a levantar as tuas mãos aos céus e declarar comigo nesta noite: Senhor, eu estou com sede. Senhor, eu estou com fome. Senhor, eu estou na expectativa da tua vinda. Oh, se prostre diante do Senhor agora. Que você vença o medo, que você vença a ansiedade, que você vença todos os pensamentos maus. A palavra de Deus diz: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, pensamentos de bem, não de mal, para te dar o fim que desejais. Sabe o que o Senhor está fazendo nesses dias? Sacudindo a igreja. Sacudindo a igreja, sacudindo você, tirando você da zona de conforto, para gerar sede e fome pela sua presença. Eu quero te dizer, você que está aí nos assistindo, tem água, o poço é profundo, há uma fonte que está jorrando vida nesses dias de caos, nesses dias de tribulação, nesses dias de guerra. Beba, coma. Ei! O vento entre nós.
Estás aqui, mudando o destino. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. 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 Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Posso estar no controle. Posso estar no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Posso estar no controle. Posso estar no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Posso estar no controle. Posso estar no controle. Me sustenta até quando eu não vejo. Me sustenta até quando eu não sinto. Posso estar no controle. Posso estar. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto.